Eu saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos. Quero dar continuidade aqui a segunda parte sobre as medições do santuário de Deus. Continuando aqui a este assunto, nós paramos em Zacarias, capítulo 14, versículo 4, e queremos dar continuidade sobre esta temática, segunda parte, sobre as medições do santuário de Deus. É exatamente aqui na primeira coisa que eu quero aqui decorrer sobre a herança, né, que é expressa na atitude modificada de João. Depois que viu e ouviu o anjo forte, né, que alguns tradutores, alguns intérpretes da exegese bíblica afirma que esse anjo forte seja o Senhor Jesus Cristo. Ele até agora via e passou. Ai, desculpa, irmãos. É aqui a tosse, a gargantazinha irritada, né? Onde ele diz: Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me fala: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas a tua boca ele será doce como mel. Capítulo 10, versículo 9. Esse livrinho, ele de fato comido pelo apóstolo João, em um sentido, digamos que figurativo e não literal, mas neste livrinho está ali promessas da herança de Deus aos seus santos, que ele recebeu no lugar de toda a igreja glorificada. Podemos afirmar isto por conta da própria leitura que aqui fizemos. Ele o fez como representante de toda a igreja do Senhor Jesus, glorificada essa promessa que era para os judeus, e de volta ela cai sobre nós, a igreja de Cristo Jesus, que hoje, na sua quase toda totalidade, é composta de gentios, todos os povos, tribos, línguas e nações da terra. Como também os 24 anciões coroados representam a igreja de Jesus glorificada. Podemos dizer assim, visto que aqueles 24 anciãos, né, representa de fato as 12 tribos dos filhos de Israel e os 12 apóstolos da igreja que foram escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo. E então João tinha que continuar a profetizar, capítulo 10, versículo 11, o que ele teve que profetizar, aqui no caso, né? Nós vimos que Jesus e a sua glória, a igreja é a glória do Senhor Jesus Cristo. Por ela, ele deu a sua própria vida por amor da sua igreja. Nós vemos ali em Efésios, capítulo 5, né, onde Jesus Cristo ele morre por amor da sua própria igreja. Agora, João, ele vê aqui em espírito Jerusalém, né, terrena, e realiza uma ação que não é assim pateticamente visível, né, para os habitantes de Israel. Ele mede o tempo. Isso acontece, como já dissemos, na segunda metade da tribulação, ou seja, da grande tribulação. Quando a besta, o anticristo, estiver no seu auge do seu poder, isso provavelmente, nós vemos ali no versículo 2 do mesmo capítulo, onde nós estamos lendo, capítulo 11. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não nessas, porque
foi ele dado aos gentios, ou seja, à igreja, e estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa, ou seja, a Jerusalém. O capítulo 12, no capítulo seguinte, fala do mesmo período, quando lemos indicações de tempos na Bíblia, como, por exemplo, um tempo, tempos e metade de um tempo, ou 42 meses, ou 1260 dias. No versículo 3, então, isso se refere sempre aos últimos 3 anos e meio dos 7 anos de tribulação. Na verdade, João está a medir aqui um ato, na verdade, de juízo, de ofício judicial de Deus. E que, de fato, significa a limitação e posse. Enquanto isso, né, não é segredo, mas a gente vê a separação, né, do santuário de Deus. Essa será a tarefa, né, eficiente representando assim a igreja no céu. Paulo disse isso mesmo, não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Não é? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Essa perspectiva, devemos conscientizar-nos que esse julgamento separador já, de fato, possa, né, hoje, pelas fileiras dos cristãos que se rendem aos pés de Cristo Jesus, sendo que o mal, os cristãos do átrio, são deixados de parte, ou seja, pensemos assim que o sagrado, né, permanece. E, amados irmãos, nós sabemos que a igreja do Senhor Jesus, como diz o apóstolo Pedro, né, que ela pedras, são as pedras vivas de fato que esse templo ele é constituído de pessoas, né, e não de pedras materializadas, né, os renascidos dentre os judeus e gentios. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Nós vemos assim que nessa casa o juízo é realizado primeiro, e isso é finalizado através das repentinas retiradas maravilhosas através do arrebatamento dessa terra. A igreja, quando for arrebatada. E que também o juízo tem dois lados, duas correntes, nos casos ascendentes, e que o santificado e também é arrebatado deste mundo, e a igreja já está madura, madurinha para ser arrebatado, e para que esses juízos de Deus se desencadeiem no período da grande tribulação, onde a justiça de Deus será feita sobre os povos e as nações rebeldes. Mas nós vemos que o juízo do Senhor para com seu povo é uma corrente que, desde do altar que é santificado e que retoma também o poder crescente, de forma que a cada dia isso se torna mais abreviado. Devemos também aqui lembrar que Jerusalém será o templo, então, constituído após o arrebatamento da igreja, o único centro da sagrada presença de Deus na terra. Apesar de começar, então, a abominável a desolação, quando o anticristo se assentar no templo como se fosse Deus, ele é chamado expressamente de santuário de Deus na Bíblia. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. E quem são esses adoradores?
de fato, trata-se dos 44 mil selados, que nós conhecemos do capítulo 7 do livro de Apocalipse. Essas muitas pessoas são israelitas que se tornam crentes no Senhor Jesus Cristo durante a grande tribulação, né? E o domínio do anticristo também estará aqui vigente sobre a terra, diante daqueles povos pagãos. São também, de forma figuradamente, a cabeça de ponte, a base de Deus na terra. E que através disso, né, haverá a medição judicial de Deus. Eles serão separados dos ímpios. Trata-se, portanto, de um acontecimento, eu diria que não espiritual, mas que de fato mesmo será um acontecimento literal, onde esses 144 mil darão testemunhos de Jesus Cristo aqui sobre a face da terra. Como também é separador a realização hoje da Igreja de Jesus Cristo. Nesse tempo de dispensação da graça, nós vemos aqui que está escrito na última folha da Bíblia, que diz: continue o injusto fazendo injustiça e continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 22, versículo 11 a 12. Esses adoradores também podem ser os crentes que fazem parte da multidão inumerável dentro de todas as nações, línguas, povos e tribos da terra, pois estes terão que deixar sua vida como mártires. Eles morrerão de fato por amor a Cristo Jesus, do seu testemunho e por amor também da palavra de Deus. Nessa multidão inumerável, é dito que eles não estejam disponíveis a este juízo, mas no sentido positivo, né, haverá tantos quantos não adoraram a besta, nem tanto pouco a sua imagem. De capítulo 20, versículo 4 de Apocalipse, que eles adorarão de fato ao Senhor Jesus Cristo e está fora de toda e qualquer cogitação de dúvida, mas não no templo de Jerusalém. Mas lá onde se encontram estes povos, nações, eles têm outras posições do que os 144 mil têm. Na verdade, os judeus que creram em Jesus Cristo adorarão no templo em Jerusalém, como fez também Paulo em Atos capítulo 21, versículo 26. E que, de alguma forma, a gente pode pensar nas possibilidades da situação que, de fato, na atual era da graça. E a gente podemos aqui fazer uma menção dessa graça atual, quanto muitos judeus crentes que, apesar de serem ainda cegos espiritualmente para as Sagradas Escrituras, quanto ao seu Messias, que já veio há mais de 2.000 anos, um pouco de mais de 2.000 anos atrás, nós vemos em Romanos capítulo 11, versículo 22. Eles adorarão em Jerusalém, especialmente junto ao Muro das Lamentações, enquanto que nós, como crentes dentre as nações, não adoramos em um outro lugar geográfico, mas conforme João 4:24, adoramos a Deus em espírito e em verdade, lá onde estivermos, ou onde estamos. Os selados de Israel, quanto àqueles 144 mil de Apocalipse capítulo 7, de Apocalipse capítulo 14, e também acredito que na pessoa daquela mulher que foge para o deserto, de Apocalipse capítulo 12, onde o Senhor aguarda e a livra da perseguição do anticristo, do grande dragão, né? Aqueles 144 mil estarão aqui durante
a grande mortandade da grande tribulação. Eles são, de fato, mantidos para plenitude da redenção. Eles são separados do átrio que foi dado aos gentios. Percebemos que após o arrebatamento haverá o mesmo procedimento, né? E como conosco antes deles, nós acreditamos que nesse período aqui de Apocalipse capítulo 11, no versículo 1 ao 2, onde as medições do átrio de Deus, da mesma maneira como os 144 mil, né, 12 mil de cada tribo dos filhos de Israel, que são selados após o arrebatamento, nós somos também selados com o Espírito Santo antes do arrebatamento. Hoje nós já estamos selados. A marca de Deus em nós hoje, quando vir buscar a sua igreja, é a presença do Espírito Santo na vida de cada crente que hoje confessa a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Aquela palavra que deu o Senhor Jesus através de João capítulo 16, capítulo 14, que ele diz que após mim enviarei o Consolador, o Espírito Santo da verdade, e ele vos ensinará tudo quanto eu vos tenho dito ou quanto eu vos disse. Né? O Espírito Santo é a marca legal de Deus, de que Deus é o nosso dono, de que Deus é o nosso Pai, de que Deus é o nosso Senhor, de que Deus haverá de nos elevar aos céus e de lá estarmos na presença do Senhor todo glorioso, todo poderoso, soberano, criador de tudo, dos céus e da terra e de tudo que neles há. E o Senhor Deus nos diz através do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 ao versículo 3, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: irei e vos prepararei lugar, e voltarei e vos levarei para junto de mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Está evidente, bem claro, que disso dependemos para nós, atualmente, que estamos e que somos o crescimento da santificação, e que de fato eminentes significado, e que este significado é a presença do Espírito de Deus em nossa vida, pois não deveríamos ficar parados no átrio, né? Junto do altar do holocausto, mas por parte dos princípios elementares da doutrina de Cristo Jesus, deixemos-nos levar para o que é perfeito, de Hebreus capítulo 6, versículo 1, ou seja, para o santo dos santos, para a presença de Deus, é onde todos nós nos encontraremos. João diz que como ele é, assim como ele é, nós também o vê-lo-emos e o adoraremos. Na presença de querubins, serafins, de arcanjos, de anjos, nós estaremos ali na presença do Senhor nosso Deus. Entrando no santuário de Deus, isto é, na comunhão como o Filho de Deus, nós estaremos juntos. Lá onde está a luz, a menorá e o pão sempre fresquinho, sem levedura, sem fermento, sem mistura. O pão vivo que é descido do céu, de João capítulo 6, versículo 51, onde Jesus Cristo diz: eu sou o pão vivo que é descido do céu. E ele diz que ele dará, né, a sua vida, né, em resgate de todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha nele a vida eterna. E quem comer deste pão jamais terá fome, mas viveremos para sempre e eternamente. E assim, nós haveremos de entrarmos ousadamente pelo véu aberto até ao Santo dos Santos, lá onde Deus está presente, como diz João em sua primeira epístola. A nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. 1 de João, capítulo 1, versículo 3. Amados ouvintes e queridos irmãos da palavra de Deus, é com muito prazer, alegria e satisfação na alma e no espírito que nós deixemos aqui a segunda parte
sobre as medições do santuário de Deus, de Apocalipse capítulo 11, versículo 1 e 2. A paz do Senhor Jesus Cristo, este que vos fala, é o evangelista Rubens Carlos. Deixe o seu link, faça o seu comentário, compartilhe e se inscreva neste canal para a glória e honra do Senhor Jesus. Amém.